Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo uma imagem para você, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, na parte inferior do vídeo vai ter um botão para se inscrever. Além disso, para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes como suporte e resistência do índice, do dólar, as carteiras de ações, carteira de ação semanal, carteira de ação mensal, a exponencial, a perspectiva e outras informações como vídeos exclusivos dentro do canal, dentro do DV Invest, basta você clicar aqui no link que é de acordo com o seu celular. Se é um iOS, se é um celular iPhone, você tem um link aí para baixar o aplicativo DV Invest. Se é Play Store, se é um Android, você tem lá o link também para ir para a loja da Play Store para baixar o aplicativo DV Invest. Então, você vai ter aí, enfim, um período para que você possa testar gratuitamente esse serviço prestado dentro do aplicativo DV Invest. Ibovespa no dia de hoje, queda aí de 4,06%. É importante ressaltar que nessa análise eu vou falar sobre futuros também, mini índice, mini dólar. E depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, VIVT4, BBDC4, EZTC3, MRV3 e GTA3 e SUSB3. Começando pelo Ibov, então, queda de mais de 4%. Na realidade, está ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Mas Ibov aborta a sinalização de fundo e aumenta um pouco mais a probabilidade de se ter algo mais para baixo. O suporte, já voltando inclusive a fechar abaixo de 70 mil pontos. O suporte imediato aqui, intermediário, na faixa dos 68,331. O mais relevante vai ficar entre 63,569 a 62,161. Então esse seria o suporte mais relevante no primeiro momento para o Ibov nesse atual movimento de baixa. Para gerar um sinal que aumente a probabilidade, por exemplo, da gente ver aqui um movimento de subida, de recuperação no gráfico semanal, o sinal mais relevante seria um fechamento de um pregão para cima da média móvel de 13 períodos a partir aí desta segunda-feira, dia 6 de abril. Então aqui no gráfico semanal, a semana terminando aí com queda superior a 5%, na faixa de 5,6%. E dentro dessa queda que está aqui, o Ibov segue sem superar as máximas descendentes, ou seja, continua dentro do movimento de queda, mas pelo menos essa mínima aqui já foi superior à mínima que foi da semana passada, que já tinha sido levemente acima também da semana anterior. Enfim, o Ibov vai fazendo aqui, vou colocar até do lado de cá, o Ibov vai fazendo aqui aquela chamada correção no tempo. Então, ou seja, se ficar aqui realmente de forma mais lateral, maior probabilidade é da gente ver algo mais para baixo ainda. Tá? O que vai aumentar a chance de ter alguma correção em termos de preço, de ter algo mais para cima, é justamente superar a máxima desta semana, que foi de 75.511. Futuros. Lembrando, se essa videoanálise já estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha. Agradeço de imediato por prestigiar diariamente aqui meu trabalho, seja aqui na análise de fechamento, seja na análise especial, que inclusive hoje teve análise especial da Via Varejo, que está aqui disponível no canal. Ou mesmo através do Radar do Mercado, que acontece todos os dias, a partir das 10h45, ao vivo, para você selecionar lá os ativos a serem comentados. Enfim, deixe aqui seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Olhando aqui para o G60, temos aqui uma zona de suporte anterior, resistência, a forma que está subindo bem mais fraca do que foi a forma que foi caindo, a tendência já é de baixo, topos e fundos descendentes, saiu da bagunça que tinha ali, ficou muito mais para a operação na ponta vendedora, volta aqui forte para baixo, agora está no processo de correção. Abriu subindo, eu criaria alguns critérios esses aí para buscar a operação de compra. Por quê? Porque está em cima da resistência, movimento muito fraco para cima por enquanto. Eu ficaria muito mais interessado em abrir venda se o mercado ou abre caindo ou abre subindo e na sequência gera sinalização de topo descendente no G60, no G30, que apoiaria muito mais buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então seria para mim essa alternativa mais interessante para atuar a favor da tendência de baixo no gráfico de maior periodicidade, que seria aqui o G60. E olhando aqui para o nível de resistência, que é essa região dos 69,760, até a máxima do candle que rompeu e fechou abaixo desse patamar,
que é o de 69.935, enfim, voltou para cima dessa região e passou a gerar pelo menos sinal de alta, já acima da região, no mínimo de 69.760, sinal de alta é fundo ascendente principalmente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aí sim daria para se buscar a operação de compra no mini índice. Ou seja, gera aqui força para cima e depois disso gera fundo ascendente acima da região, um pouco mais para cima ali dos 69.760, né? Aqui vai ser mais ou menos por aqui. Enfim, abre aqui para cima e vem gerando sinal de alta. Aumentaria a chance de buscar a operação na ponta compradora. Depois disso, vamos falar do dólar, que neste pregão vai subindo aí 1,35%, alta forte. Segue no seu movimento bem forte para cima, gráfico semanal superou as máximas das semanas anteriores, alta de 4,57%, dólar segue afastado da média móvel de 13 períodos, está esticando mais, ou seja, o que está esticado pode esticar mais, mas observe que para gerar algum sinal de baixa no dólar precisa perder a mínima de uma determinada semana, que não está acontecendo nesse momento. Então temos aí o dólar dentro de um cenário muito mais para cima, que vai apontando, eu já cheguei até a fazer uma análise especial sobre o dólar, falando que estava aqui no sentido de esticado para cima, que poderia termos aqui uma correção no tempo, no preço, e o dólar continua no processo de subida, ou seja, esticando mais para cima. Então, o que vai realmente aumentar a chance de correção do dólar é quebrar essa sequência de mínimas ascendentes no gráfico semanal. E aqui no gráfico diário também, até agora também com mínimas ascendentes. O suporte mais importante então do gráfico diário vai ficar aqui em 2,277. Para o próximo pregão, olhando para o G60, observe o que está acontecendo no dólar. Cheguei a comentar hoje no radar do mercado, depois que subiu aqui, veio esse sinal de alta, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos nesse processo de subida, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora. O dólar vem, gera aqui uma correção e termina não, ainda tem mais essa hora de pregão, vindo para cima dessas máximas aqui, ou seja, enquanto o dólar proporcionar sinal de fundo ascendente acima dos 5.325,50 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria muito mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. Só jogar aqui no gráfico de 10 ou de 5 minutos para mencionar o que eu quero dizer, isso aqui, ó. Rompeu isso aqui para cima, aqui já teria dado 1, né? Rompeu isso aqui para cima, retorna, gera sinal de alta, possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, fundo ascendente em cima da média, em cima de topos que foram rompidos, mais para ponta compradora. Então, da mesma forma para segunda-feira, abriu caindo, voltou aqui, gerou sinal de fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra ou ficou aqui de lado agora e gerou pivô de alta, na segunda-feira também possibilidade de buscar a operação na ponta compradora. Seguindo então aqui, para se buscar a operação de venda, o mais interessante, ó, já até para o gráfico de 10 minutos, é que abra caindo, vem para baixo desse nível aqui, e proporcione topo descendente abaixo desse patamar em torno de 5.329,5. Petrobras, pregão de hoje, apresentou uma queda de 1,03%, na verdade não saiu ainda do leilão, está ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação de 1,03%. Mais uma vez, não consegue se manter acima da região de resistência ali dos 15,85 a 16,05. É um patamar de resistência que vai sendo respeitado, mas enquanto se mantiver acima da média e acima dessa região aqui, uma região ali por volta dos 14,39 a 14,30, ainda fica uma expectativa maior de poder gerar sinal de alta no decorrer da próxima semana. Veio para baixo, fechou para baixo ali da média, fechou para baixo dos 14,30, vai aumentar a probabilidade da Petro voltar a ter movimento para baixo. O fato é que nessa semana a ação gerou uma alta de 15,41%, está dentro de um processo de correção no gráfico semanal que pode se estender um pouco mais, tanto no preço quanto no tempo. Se a gente pegar até colocar aqui o Fibonacci nesse movimento de queda, primeiro nível de retração dessa queda seria 38,2%, onde pode parar de subir e começar a cair. Então já bateu nesse nível. Então é bom ficar atento ali no gráfico diário, num sinal um pouco mais relevante para baixo. Segundo nível de retração seria na região dos R$ 18,31, seria metade, subir aí 50%, recuar, né, 50% do que caiu. Então isso aqui seria um ponto aí onde pode bater e voltar a ter movimento para baixo. Então, nesse momento, dentro do cenário que terminou a semana, o interesse maior no primeiro momento seria de olhar para a Petro aqui e mapear uma possibilidade de compra de fundo ascendente acima da média. Ou mesmo de ficou aqui de lado, um pouco mais de lado e gerou pivô de alta, também possibilidade de compra. Abota isso se voltar realmente a fechar para baixo ali dos 14,30.
Vale 3 no dia de hoje apresentou queda de 5,33%. Eu recomendei uma venda no ativo com stop acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, uma venda mais para o fechamento do pregão, baseado em quê? Primeiramente, na dificuldade dela permanecer aqui em cima, gerou ali o fechamento para baixo da média móvel de 3 períodos, e num gráfico semanal que me chama a atenção é essa questão aqui, ó, de um fundo anterior, que o ativo bateu no fundo anterior, perdeu força e gerou esse sinal de topo. Topo em cima ali da região da média, fechando ali para baixo, ou seja, aumentando um pouco mais a chance de queda. Então gerou o topo numa região que ela poderia ter fechado acima, dificuldade de ter permanecer acima, já são 1, 2, 3 semanas que bate nessa região de fundo anterior e não consegue permanecer acima. Então, visto o sinal de baixa, a minha expectativa é que buscar um movimento de queda que possa vir a fechar inclusive esse gap aqui de alto. Primeiro início do gap, 35,86, e o fechamento completo do gap, 34,10. Passando os dados desta venda por volta dos 40,04, ela fechou acima, ela fechou em 40,50. E stop em 42,88, que é acima da máxima do pregão de hoje. O objetivo da operação em 35,78, risco dessa operação de 7%, como o risco é maior, o stop é mais longo, a volatilidade está maior, coloca menos por cento, uma parcela menor do capital total nessa operação, 7% do capital total em cima dessa operação. Então aqui está a operação de venda em cima de Vale 3. O outro ativo que também recomendei venda foi VIVT4, ação uma bagunça aqui forte, de muita volatilidade no gráfico dela diário, foi lá em cima, volta para baixo, perde essa mínima, faz um movimento um pouco mais travado para cima e agora volta a gerar um sinal de baixa ali, vindo para montar um topo no gráfico diário, inclusive fechando para baixo ali da média, respeitando a região de 2 fundos anteriores que estão aqui para trás, que para mim é um ponto de avaliação em termos de força por parte de compradores e vendedores, e no gráfico semanal também aqui esse patamar. Essa região aqui, assim como a Vale, tem uma região que ela fechou para baixo e testou nessa semana, não conseguiu permanecer acima, então a expectativa seria de ter algo para baixo, de poder ter algo para baixo. Bate no teto, gera sinal de baixa, aumenta a chance de ter algo para baixo. Mas se não andar, o stop da operação está aqui acima da máxima deste pregão. Poderia até colocar já acima dos 52,44 em 52,45, mas passando aqui os dados, 50,34 ponto de entrada, fechou ali em R$ 50,31, basicamente no ponto de entrada. Stop da operação 52,76. Objetivo em 46,71, que é basicamente a mínima que ela atingiu. Mínima aqui que ela atingiu, 46,71. Risco de 4,81%, alocando 8% do capital total nesta operação. Seguindo aqui, vamos falar aqui agora de BBDC4. Pregão de hoje deixou uma sombra inferior, apesar da queda de 3,71%, um sinal de possível recuperação. Subiu, bateu lá na média, gera um movimento de baixo um pouco mais quebrado, né, que tenta aqui subir, cai, tenta subir de novo, gerar um fundo, mas anulou essa formação de fundo. Então, por enquanto, se olharmos para o gráfico semanal, máximas descendentes, semana de queda de 7,84%, não tem nenhum sinal de alta ainda. Tá? Então, o primeiro sinal de alta seria a superação dessa máxima. Entraria comprando a superação dessa máxima não pelo tamanho do candle. Então, ou seja, o tamanho do candle aqui, o tamanho do stop dessa operação para a proximidade da média, para a proximidade dessa região. Se fosse um candle desse tamanho aqui, mais aqui embaixo, aí me animaria a fazer essa entrada na ponta compradora em cima de BBDC4. Mas, por enquanto, não vejo essa entrada encaixar dentro da minha metodologia. Se esse papel voltar a trabalhar não só acima desse gap aqui de baixo, lá na casa dos 20,75, como também da média móvel de 13 períodos, me animaria mais para se planejar a operação de compra, nem que seja pelo gráfico de 60 minutos nessa ação. Se superar a máxima de hoje, olharia no mínimo para buscar a operação de day trade a partir de segunda-feira, que logicamente eu vou comentar isso aqui num vídeo exclusivo dentro do DV Invest, caso isso aconteça, aí logo no início do pregão de segunda-feira. EZTC3 terminou o pregão de hoje gerando um martelo, um padrão de reversão dos candles. A tendência continua sendo de baixa, topos e fundos descendentes. Perdeu um pouquinho ali a mínima do fundo anterior, mas gerou uma formação ali de reversão do movimento de baixo para o movimento de alta. A confirmação desse padrão ocorrerá na superação da máxima do pregão de hoje. Onde é que é melhor quando esse padrão acontecendo? Dentro até do vídeo de aprendizado que tem aqui no canal sobre o martelo, sobre o hammer, que é um padrão de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta, ele é melhor quando ele acontece aonde? A favor de uma tendência de alta.
ele está acontecendo como? Dentro de uma tendência de baixa. Então ele tem uma relevância menor. De qualquer forma, a superação da máxima dele 25,69 seria 25,70 a possibilidade de entrada com stop aqui. Ficou um candle um pouco grande, mas seria uma das alternativas para quem está querendo buscar uma entrada em cima de uma região de suporte, com a possibilidade, não que isso vai ser confirmado, de formar aqui um W, um fundo duplo. Lembrando que o fundo duplo só é confirmado quando acontece o rompimento aqui desse topo anterior. Então aqui seria o primeiro sinal para que aconteça o fundo duplo. Mas para ele realmente ser confirmado, precisa romper aqui, que seria a mudança da tendência de baixo para a tendência de alta. Mas por enquanto permanece em tendência de baixo, superação dessa máxima que aumenta a chance de ter um repique de alta. E num repique de alta os desafios estão em 27,68 e depois seguido de 29,70. Desafios, quando eu falo isso, é resistência. MRVE3 também gerou aqui um martelo, um padrão de reversão dos candles. Em cima ali, próximo da região de suporte mais relevante, que é ali por volta dos 10,28, 10,36. A mínima de hoje foi R$ 10,46, deixou aqui um martelo. Superação da máxima de hoje também aumenta a chance de ter um movimento de subida. Só pegando aqui o processo de correção dela desse movimento de subida foi basicamente 61,8%, está patinando em cima desse patamar. Superando essa máxima, aumenta a chance de ter algo para cima. Também do mesmo formato ali em termos de tamanho do candle da ZTC3, fica próximo também da média móvel de 3 períodos e é o seu risco um pouquinho maior. Então só calibraria aí a questão do capital para se fazer uma entrada aí de fundo ascendente nesse papel, sabendo que tem alguma resistência mais importante pela frente e numa relação risco-retorno inferior a 1 para 1, que aqui é a região dos R$ 12,24 e a média móvel que está agora em R$ 12,44. Qual o sinal mais relevante que ela pode gerar em termos de proporcionar uma subida? Chegar para fechar acima desses R$ 12,24 e melhor ainda acima dos R$ 12,44 na segunda-feira. IGTA3, também formação de martelo, padrão de reversão dos candles. Então, se você não sabe o que é esse martelo, dá uma olhada lá aqui no canal, tem um vídeo de aprendizado sobre o martelo. Bateu no gap, o gap é um ponto de suporte, que também tem um vídeo de aprendizado sobre gap aqui no canal. Superação da máxima de hoje, a alternativa também de se buscar a compra de fundo ascendente. Dentro do processo basicamente de correção da mínima para a máxima, também uma correção ali na faixa de 61,8% Fibonacci. Então seria a alternativa de se buscar a compra de fundo ascendente, sabendo que tem ali um desafio importante também de um gap, 31,25 e a média em 32,50. Então nenhum desses ativos estão em tendência de alta ainda, que eu estou comentando esses martelos que foram gerados. ETC3, MRV3 e GTA3 não estão em tendência de alta, mas estão sinalizando um candle de reversão, geraram um candle de reversão, um sinal de possível reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta, em cima de um nível de suporte, seja por um gap, seja uma região de fundo anterior, como o caso da ZTC3, ou retração do Fibonacci na faixa de 61,8%. Por último, falar aqui de SUSB3, que terminou o dia de hoje ainda quase estável, né? Basicamente estável, menos 0,25%. O papel teve uma semana excepcional, alta de 21,08%. Então, alta muito forte, uma bela recuperação da SUSB3. 2 semanas muito fortes, a primeira semana com alta aí de 20% e essa com alta de 21%. Mas quem terminou muito bem na semana passada e nessa semana foi muito mal foi a SLCE3, que aí é o que eu vou comentar aqui. Qual a minha estratégia para se buscar compra de swing trade? Aguardar uma correção para avaliar uma compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas. O que aconteceu com a SLCE3? Veio aqui para baixo, não gerou alternativa de compra, não gerou um sinal de alta para entrar comprando a SLCE3. Então, veio para baixo das médias novamente. Então, nesse caso da SUSB3, teria que acontecer primeiro uma correção para abrir compra nesse papel no decorrer das próximas semanas. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.